Na condição de enfermidade, sofrimento, para ser curado, encontra diversos meios eficazes. Alguns o atenuam, outros são inócuos, e raros se apresentam como de eficiência incontestável. A cura real, porém, somente se curará se a terapia extirpar-lhe as causas. Enquanto não se extinguam as suas fontes geradoras, ele se manifestará inevitavelmente. Desde que o mau uso da razão origina, é indispensável agir no fulcro do seu desencadeamento, de modo a fazer cessar a energia que o aciona e vitaliza. Nos reinos irracionais, nos quais o sofrimento resulta do fenômeno evolutivo através do desgaste natural das formas por desestruturação das moléculas e células, o concurso do amor humano atenua-lhe a intensidade, alterando o campo e proporcionando lenitivo de equilíbrio ou saúde. O homem que pensa é responsável pela preservação da vida que se manifesta em outros matizes e faz parte do conjunto que lhe sustenta a existência, possibilitando a evolução de todos os seres e princípios vitais. Desse modo, os atentados e a desconsideração à ecologia se refletem na vida humana, qual ocorre com sua preservação e cuidados. São as ações respondendo pelos seus efeitos. A fim de que se possa fazer cessar o sofrimento, torna-se imprescindível a aquisição de uma consciência responsável, capaz de remontar-lhe as origens, analisá-las e trabalhá-las com direcionamento grandemente planejado. A educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas são os recursos hábeis para o logro, sem os quais as terapias e técnicas se tornam paliativas, sem resultarem solucionadoras. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se-lhe em reflexões, de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior. Comprometimento parece assaltar o indivíduo imaturo que parte para futuras situações penosas, complicando os parcos recursos de que dispõe. Desse modo, a duração do sofrimento muito contribui para uma correta avaliação dos atos a que se lhe deve entregar, porque se origina no primitivismo pessoal. Pensamentos e ações reprocháveis introduzem-no a uma existência infeliz, da qual se libera somente quando se resolve por escalar a montanha do esforço direcionado para a evolução. A serenidade, a harmonia, trabalhando os metais grosseiros da individualidade e moldando-os no calor do sacrifício. Sem esse, não há elevação moral, nem compreensão das finalidades da existência terrena. A gente pode conversar um pouco até aqui. Se vocês quiserem, a gente pode continuar a ler mais um pouquinho. Até aqui ela está tratando de propostas, né, para cessação do sofrimento. E como propostas, ela traz a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas. Bom dia, gente, bom dia. É interessante que eu estava exatamente refletindo nessa parte em que ela colocou, que foi a educação do pensamento, a disciplina dos hábitos e a segurança das metas.
A educação do pensamento é algo que a gente... É algo que é um pouco mais claro a gente perceber que no caminho evolutivo, cada vez mais a gente tem que ter uma educação do pensamento, né? Cada vez mais substituir os pensamentos mais densos por pensamentos que sejam mais espirituais, que sejam mais harmônicos, amorosos. Um que eu achei interessante foi a segurança das metas. Eu achei interessante essa ponto que ela colocou, porque, de fato, se a pessoa não tiver uma meta clara, é muito fácil acabar que a gente segue ao, a- de acordo com a situação, o vento e a sociedade ela conduz, e a gente perde grandes oportunidades de crescimento. Quando tem uma meta espiritual, com clareza, aqui diz com segurança, então é algo que traz essa firmeza de ação, mesmo que a sociedade esteja seguindo um determinado caminho, o nosso meio esteja um pouco mais conturbado, a gente segue esse caminho amoroso, esse caminho no bem. E aqui o segundo que ele colocou foi a disciplina dos hábitos. E aí eu me lembrei o conselho que o Emmanuel deu no momento em que ele se apresenta para o Chico, né? Que ele deu os 3 conselhos, que foi disciplina, disciplina e disciplina. E de fato, o Chico seguiu isso até o fim da vida. Então é isso. Eu achei interessante, logo abaixo aqui, enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem operações de reequilíbrio. Por que o homem menos se compromete? É porque ele não tem noção. Isso que nós que o Ismael acabou de falar, que os amigos espirituais nos passam, educação do pensamento, disciplina do hábito e segurança das metas, isso é muito enriquecedor, porque eles passaram por isso e passam para a gente essa informação, que é ouro essas informações. Porque quem não tem essas informações, a fé vai te curar. Jesus vai te salvar, sabe? Eles não têm o conhecimento, eles não têm a compreensão do que está por trás. Então, vamos raciocinar. Olha só, enquanto sofre, o homem menos se compromete, ou seja, ele xinga, ele vai reclamar, ele vai blasfemar, vai ser contra as leis de Deus, vai fazer um monte de troço. Menos o quê? Educação do pensamento, menos disciplina do hábito e menos segurança das metas. Só depois de um amadurecimento, como o nosso caso aqui, que a gente tem acesso a isso, então vem os nossos... Salvo o Oriente, que já tem essa noção de karma, dharma e tudo mais, entendeu? Mas de resto, é isso só. Essa coisa da segurança da meta me chamou muita atenção. Porque qual a meta, né? O que é a meta? Eu tenho consciência da minha meta? Eu me questiono isso. Porque algumas coisas, vamos dizer assim, se a meta vamos lá, eu penso na minha evolução espiritual, eu sigo o meu caminho, eu faço as coisas que eu acho que devo fazer, né, os trabalhos assistenciais, eu participo da oração, isso, mas isso é a minha meta? Eu fiquei meio aqui perdida nessa meta, porque as coisas que eu faço, vamos dizer assim, mais ligada à espiritualidade, são coisas que, vamos dizer assim, não é só me dão prazer, me dão prazer, me sinto bem, tal, mas já estão dentro, não é uma coisa que eu faça, vamos dizer assim, eu quero fazer isso. São coisas que já vêm de dentro de mim, vamos dizer assim. E quando fala de seguir a meta, parece que eu tenho uma meta e que eu vou seguir ela. Mas e se eu não tenho essa consciência de dessa meta para viver, isso eu estou falando, para diminuir o sofrimento. Se eu nem
Isso eu fiquei meio perdida aqui. Dá licença. Diva, você acabou de falar. Isso já está dentro de você. Logo ele vai falar aqui embaixo, que ainda a Vina não leu, ó. Esculpida na consciência, as divinas leis propelam a realização do bem que jaz em germe. Isso está dentro da gente. Só que essa meta, ela fica mais clara ou menos clara de acordo com a sua sintonia com o plano espiritual, entendeu? Uma pessoa de instinto grosseiro, que está afastado de qualquer contato com o plano espiritual, qualquer religião, ele fica mais difícil de entender essa meta, fica cego. Mas todos nós temos uma meta, todos nós, a gente sabe que está dentro do nosso consciente, e esse trabalho de formiguinha aqui dia a dia faz despertar essa nossa meta, é só isso, pelo menos eu vejo assim, né? Eu vejo não, eles falam assim. Eu penso que há essa meta, né, que é do progresso. Mas eu queria reduzir um pouco. No capítulo anterior, ela fala da frustração. E ela fala assim: não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de automerecimento que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. Então, eu penso que tem essa ligação, essa segurança de metas em todas as áreas da nossa vida, porque quando a gente não alcança várias metas que colocamos para a gente, ainda que seja na área mais material, né? Metas de felicidade, metas familiares, metas profissionais. Eu penso que aqui a gente pode ampliar, ou seria reduzir para o espírito aqui encarnado, né, para a segurança das metas, da gente perceber o que a gente persegue e que muitas vezes a gente acaba frustrado por não alcançar, porque são metas às vezes irreais, elas não, metas de ideal, de inúmeros padrões, né? Então, eu penso que também que a gente pode fazer uma leitura um pouco mais dia a dia e pensar o que nós temos buscado, o que nós visamos alcançar. Também nesse lado, né, espiritual, em todos os lados, e olhar isso buscando de forma segura, porque senão a gente acaba se frustrando, porque a gente acaba criando, né, metas, criando esperanças, criando buscas que são muitas vezes inalcançáveis para o nosso projeto reencarnatório, que às vezes está em outra linha de vida e a gente às vezes está buscando algo que está até desconectado daquilo que nós nos propusemos a viver nessa encarnação. É uma proposta também. Sim, é uma proposta, mas olha só que coisa interessante. Quando você começou a oração hoje, você falou: Deus, faça a sua vontade. Olha só. Essa vontade, quando a gente começa a ter contato com os amigos espirituais, elas começam a se manifestar. Nós somos conduzidos, pessoal, isso é uma realidade. Não pensa que a gente está abandonado, nós não estamos abandonados, nós não estamos só. Nossos mentores espirituais vão inspirando a gente. A Dia falou da meta, porque às vezes cada um é cada um. Por exemplo, como você está falando aí da meta que a gente se perde no caminho, como ela falou no capítulo anterior. Como eu estou relendo aquele livro de Francisco de Assis, o pai dele queria que o Francisco qual era a meta dele? Ser bilionário, totalmente materialista e no mais alto grau, Mauer Power, né? E aí, conclusão, ele queria que o filho dele fosse isso também. Essa era a meta dele. Meu filho, então quer dizer, isso tudo é uma meta egoística, egocentrística. Não é uma meta de Deus faça a sua vontade. No ato da gente estar falando Deus faça a sua vontade, você está se entregando consciente e inconscientemente para os amigos espirituais agirem sobre nós. Entende? Nesse caminho, claro que não é um caminho retilíneo, é um caminho de altos e baixos. Mas a gente vai chegar lá. E essas inspirações vêm através do sonho, de metas para serem seguidas,
Eu tenho uma meta de trabalho, então vai ser inspirado para o trabalho. Você às vezes fica batendo cabeça, vai de um lado, vai do outro, até que um dia você tem um sonho que você vai para tal lugar e você procura aquilo e tudo flui. Assim, nós somos realmente conduzidos. Não, não vai pensar que a gente está tapado. Nós não estamos tapados. Ninguém. É só isso. E nessa questão da meta, esse ponto que a Diva falou, né? Qual é a meta? É realmente uma pergunta muito profunda. E eu vou fazer uma reflexão bem nesse ponto que o Djair e a Wina colocaram. Um deles que é com relação ao projeto reencarnatório que a gente já conversou aqui, né? E a gente reencarna, a gente não tem noção qual é o nosso projeto, a gente não tem aquele manual que nos conduz. Mas ele está ali no nosso psiquismo de profundidade. A gente se capacitou antes de reencarnar, a gente estudou bem, estivemos com os nossos mentores, participamos de cursos. Então, esses projetos, que são projetos individuais, que são projetos familiares, que são projetos maiores relacionados a uma série de pessoas que vamos encontrar durante a vida e projetos que a gente tem que realizar aqui. Então ele tem ali, quando o Djaí colocou a Joana, né, falando que a lei está ali na consciência, em germe, à medida que a gente se predispõe a pelo menos a tentar entrar em sintonia com esse nosso íntimo, começa a emergir esse nosso projeto e a partir daí começa a vir a possibilidade de se colocar metas, falar assim, olha, eu quero cumprir, eu sinto que tem alguma coisa nesse caminho, e a partir daí vai vindo o que a Joana colocou, a segurança das metas. Então, eu acho que essa segurança das metas, ela vem pelo autoconhecimento mesmo, pela vontade realmente de entrar em sintonia com a nossa linhagem espiritual, entender o que está sendo solicitado. E a partir daí vem aquela clareza, opa, vai ser por esse caminho que eu quero seguir. E é algo que entra num fluxo que ele vai se reafirmando no próprio jornadear da pessoa, sabe? Então é isso. Veja só, no próprio jornadear da pessoa, ele vai sentindo isso, ele vai sentindo, mesmo que ele está tateando. Vamos fazer o seguinte: a gente fecha os olhos e sai tateando, a gente vai sabendo onde que a gente está indo. Mesmo com os olhos fechados, você vai sabendo para onde direção que você está indo. Vou dar 2 exemplos legais. Um foi esse aí do São Francisco, que foi disruptor, né? Ele seguiu o caminho que ele estava inspirado, mas isso aí você fala assim, não, é porque São Francisco é um espírito iluminado, tal, bererê, tudo bem. Mas tem um caso que agora me veio à cabeça. Eu não me lembro mais o nome dela. Era uma criança, que a mãe era boia fria, né? E ela, como boia fria, como criança brincando no canavial, escutou no rádio que fulana de tal tinha ganho a maratona. E ela saiu correndo para falar para a mãe dela: mãe, fulana de tal ganhou a maratona. Foi a primeira atleta portuguesa a ganhar uma maratona nas Olimpíadas, para você ver. E aí, o que aconteceu? Ela depois foi correr a maratona e foi campeã da maratona de São Silvestre, foi a primeira mulher, não me lembro mais detalhes assim. Isso tudo para você ver como é que nós somos conduzidos. Como que uma pessoa perdida em um canavial foi se ligar em uma atleta de Portugal que tinha ganho, quer dizer, totalmente fora do mundo dele, era um mundo paralelo, mas ela estava nesse mundo. E ela seguiu essa direção e chegou lá. Essa meta, por exemplo, estava dentro dela. E todos nós temos a nossa meta. Todos nós. Só que uns ficam, aquilo que ela falou, fica procurando metas que estão apoiadas, às vezes, no orgulho, na vaidade, na prepotência, como era o pai do Francisco. Mas a gente, sendo uma pessoa normal, ligado a aquela coisa que a Vina falou, Pai, seja feita a sua vontade, isso tem poder.
e será feita a vontade dele, não tem como. Dentro da nossa meta, tem aquela pergunta 489, que o plano espiritual pediu para ele 10 mil vezes essa pergunta, eu já li, reli, aí fica dentro do meu consciente e subconsciente. Eles inspiram mais a gente do que a gente pensa sei lá, que eles inspiram mais a gente do que a gente pensa que sabe, que somos inspirados. É só isso. Aí eu queria aproveitar, porque mais na frente, tudo isso a Joana prepara a gente para chegar em algumas propostas. Lá na frente, ela vai trabalhar uma questão de observar o pensamento, ter o referencial, e ela fala da gente se perceber com saúde e programar sem ação. Então, aqui também a gente pode pensar, e se eu não tenho meta hoje na minha vida? E se eu não tenho planos, esperanças? Então, como recurso à saúde, a Joana nos propõe ter metas, ter sonhos, trazer para a nossa vida esse movimento, claro, com segurança, porque isso nos movimenta. Então, ela também propõe como saúde, né, a gente se programar em ação. Porque muitas vezes a gente tem, né, como meta criar os filhos, o trabalho, e às vezes a gente chega numa fase da vida que a gente já não tem tantas metas. Então, quando a gente se percebe como um espírito imortal, a gente começa a programar metas que elas não se esgotam nessa vida. Então, a gente começa a vivenciar outras experiências e relações com esses planejamentos aqui, e que muitas vezes é nesse momento que a gente realiza boa parte também do nosso projeto reencarnatório. Então, a gente vê pessoas ali aos 90 anos formando em medicina. Aí vão dizer, mas para quê? Gente, esse espírito às vezes vai estudar no planos espirituais, outras situações, é um preparo para uma outra encarnação que ele está vivenciando agora, nesse momento da vida. Então, aqui também traz, e a gente vai ver no decorrer desse livro, que a Joana vai trazer ainda mais isso, da gente se programar para isso. Se a gente não tiver nesse processo metas, né, se a gente está um pouco vivendo a vida mais de uma forma automática, da gente buscar esse lugar, da gente traçar esses, dentro, claro, do nosso projeto, do nosso eu, se conhecendo, e que sejam, né, como ela fala, com segurança, mas que a gente as tenha, porque isso é importante para a nossa saúde. William, muito legal. Pode falar, desculpe. William, muito legal isso que você falou. Eu estou nessa fase do filhos crescidos, aposentado e tudo, então me tocou a sua fala. E me tocou também porque ultimamente eu tenho feito algumas coisas para a próxima vida. Aí esses dias a gente brincando aqui, isso aqui já não dá mais para essa. Tipo coisas físicas mesmo, materiais, né? Ir em tal lugar, sei lá, subir uma montanha, né? Escalar uma montanha. Aí esse aqui já é projeto para outra existência. Vamos fazer nossa lista para a próxima encarnação. E é engraçado isso que você está falando, realmente. Engraçado, não é engraçado. É muito legal. É bem bacana isso que você falou. Me tocou. Eu queria justamente isso também, achei interessante, sabe? Porque eu não me lembro mais o nome do livro, mas o livro que nós estamos lendo, acho que nós lemos isso foi na semana passada, semana retrasada. Eu não me lembro mais o livro, porque eu me lembro dessa fase, que eu falei, que coisa interessante. Um espírito se preparou 200 anos antes para realizar nessa encarnação aqui no século XX o que ele tinha planejado há 200 anos atrás, entendeu? Aí tudo se bate com isso que a Dilma está falando, e a Vina acabou de falar realmente dessas programações que fogem à nossa concepção, o porquê da coisa, né? É isso. Eu tenho tentado aprender a tocar o ukulele, mas sou muito ruim de ukulele. Aí isso daí vai ser para outra vida mesmo. Eu vou começar agora, bem incipiente, mas eu tenho curtido, é divertido. Às vezes, quando sai alguma coisa, eu fico bem feliz. Então, é bem legal também.
veja só que coisa interessante. Meu cérebro é todo racional, cara. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estudava química. Os meus amigos ficavam impressionados comigo. Eu fazia deduções de equações químicas assim. Não estudava, era por osmose. Uma coisa incrível. E aí, o que acontece? Física, matemática, cara, era uma coisa assim, sabe? Nem precisa não falar. Agora, quando você falou uma palavra música, eu não tenho vocação nenhuma de música. E aí, e a mesma coisa a parte filosófica, de filosofia, sabe? Coisas de abstratos, meu cérebro não consegue trair. Então, eu estava vendo aquele livro Kant, Razão de Kant, né? E aí, quando eu tive, me veio inspiração. Isso vai ser para outra encarnação. Isso que a Diogo acabou de falar. E eu me lembrei disso, que quando eu estava lendo o livro, que eu me esforçava ao máximo. Eu falei, como tudo via para mim de osmose, era mó fácil entender, eu não conseguia entender porque eu não conseguia absorver aquele conhecimento. Aí veio essa inspiração, isso você está sendo preparado para a nova encarnação, é só isso. Deixa eu completar rapidinho, gente, que hoje eu entrei mais tarde. Foi muito interessante eu escutar isso também, porque atualmente eu estou estudando línguas, assim. Eu já fiz espanhol uma vez, agora eu estou terminando. Também vou voltar a fazer inglês, já estava fazendo paralelo. E tem hora que eu vou para aula. Eu adoro estudar, sabe? Eu gosto muito. Mas, assim, tem que fazer dever, tem que estudar para a prova, né? Tem a coisa boa da convivência, de estar na sala, e tem a coisa chata, né? Mas eu encaro de boa. E tem as relações humanas também, que na nossa idade todo mundo fala, é importante exercitar o cérebro e tal, não ficar parada. Então isso me chama muito, assim, a intenção de fazer, o objetivo, né? Me vem, mas tem hora que eu me pergunto, falo, gente, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu não preciso mais disso, eu não tenho grandes pretensões com esses cursos. Mas aí a Wina veio falar que a gente pode até utilizar isso em outros planos, e em outras vidas também. E aí, esse semestre foi muito interessante, que perguntaram no último semestre atrás se a gente queria continuar a fazer a parte avançada de espanhol. Aí eu falei, não vou fazer não, já fiz até aqui, tá ótimo, eu já sei um pouco, né, um básico, eu vou fazer só inglês. Aí quando eu comecei no primeiro dia de aula, eu estava matriculada no espanhol. Aí eu, gente, para que eu tô fazendo espanhol? Eu acho que estava precisando de aluno para preencher a turma, e me colocaram nos 2 idiomas. E confesso que foi pesado esse semestre que passou fazer os 2 juntos, mas eu fiz, falei, já que eu tô aqui, não foi por acaso, então tá aí a explicação. Nada é por acaso, me colocaram no espanhol, eu vou fazer. Agora, esse próximo semestre eu faço o último e me formo, né? Aí eu falei, gente, olha a explicação que a Wina deu, tá aí. Às vezes a gente não entende, né, as razões, mas eles lá sabem, né? Muito legal.